Meu nome é Maria Vitória e eu vim aqui trazer um questionamento para você. Por que você quer fazer a cirurgia bariátrica? Vamos pensar juntos? Eu tenho compartilhado nas redes sociais a minha caminhada de emagrecimento, né? Eu sou uma mulher de 31 anos, logo 32, e compartilho um pouco sobre todo esse trajeto desde a minha infância até os dias atuais, de como é ser uma mulher gorda na nossa sociedade. Em outros vídeos eu compartilho como eu cheguei à decisão de fazer uma cirurgia bariátrica, né? O que aconteceu na minha vida. E essa decisão foi lá em 2014, né? Eu fiz a cirurgia, emagreci, fiz a técnica sleeve, emagreci 40 quilos, né? E ao longo dos anos eu fui tendo esse reganho, né? Eu fiquei uns 4 anos ainda mantendo a perda de peso, que era a minha intenção. Eu tinha 135 quilos quando eu fiz a cirurgia. Eu fiquei com 95, né? Fiquei por volta ali da casa dos 90, cheguei até descer 89 uma época. E depois tive um reganho e ao longo dos anos eu fui ganhando peso novamente, né? E o que esse processo fez eu perceber? Que a minha intenção com a cirurgia bariátrica era resolver logo o meu problema. Eu queria resolver a questão de emagrecimento. E na verdade, gente, eu nem tenho esse problema para resolver, né? Eu disse que eu tinha que resolver, eu acreditava que eu tinha um problema para resolver, e na verdade o que aconteceu foi que ao longo dos anos eu fui percebendo em que enrascada eu tinha me metido, né? Então eu fui uma adolescente que praticava muita atividade física, sempre fui gordinha quando era criança, tudo mais, mas eu não era obesa, né? Depois que eu parei de fazer atividades físicas, que eu jogava basquete, tinha várias atividades no ensino médio, eu entrei para graduação na universidade, trabalhando, eu fiquei sem tempo de fazer atividades físicas. Então eu fui engordando aí 10 quilos por ano, né? De uma forma gradual, mas um ganho de peso significativo. Então eu tomei essa atitude, fiz a cirurgia bariátrica e pra mim, gente, foi péssimo, né? No primeiro momento eu fiquei muito brava porque eu não conseguia comer. Isso foi uma das piores coisas que eu senti na cirurgia, era raiva. Eu tinha raiva de não conseguir comer, eu tinha raiva das pessoas perguntarem: você não vai comer? O que tá acontecendo? Eu tinha raiva das pessoas que me diziam: ai, como você tá linda emagrecendo. E eu tava passando por um processo muito difícil. Emagrecer porque você não está comendo, gente, não é saudável, tá? Um emagrecimento saudável é um emagrecimento que você ativa o seu corpo, gasta mais calorias do que você ingere. Então, eu fiquei em repouso por bastante tempo, não pude fazer atividade física. A minha vida ainda não comportava, né, eu fazer esse equilíbrio, né, do meu tempo. Eu não tava com essa cabeça na época, e esse é o ponto principal, é entender o porquê que a gente tá nesse processo de ganho de peso e a gente não conseguir reverter essa situação, né? Tem muito a ver com o nosso emocional, muito mais com o nosso físico, e eu submeti o meu corpo a um trauma muito grande, a um sofrimento muito grande, né? E aí, gente, quando a gente emagrece drasticamente, né? A gente emagrece 10 quilos em 2 semanas, 20 quilos em 2 meses, assim, o nosso corpo, você perde massa magra, você perde músculo, você perde força, você não tem força para fazer as atividades do dia a dia, então eu sofria bastante. E por isso eu acabei eu passava mal tomando água, né? Então eu comecei a fazer escolhas calóricas diferentes porque eu precisava de energia. Então eu comia bastante carboidrato, comia bastante doce e ainda estava emagrecendo, né? Bastante assim para quem fez a cirurgia. E tomava bastante refrigerante zero, mas era um refrigerante que me dava saciedade, me dava energia por causa da cafeína. Então, o processo de emagrecimento com a cirurgia foi péssimo pra mim. E é isso que eu acho que as pessoas que têm a intenção de fazer a cirurgia têm que pensar antes. Eu vou fazer essas mudanças no meu dia a dia e eu vou conseguir aplicar isso só porque eu fiz um procedimento e esse procedimento não me deixa comer. O meu problema realmente é comer? Ou a decisão pela qual eu tô comendo demais, ou a decisão de eu não cuidar dos meus hábitos alimentares, porque a cirurgia vai ser uma mudança muito drástica na vida da pessoa, né? Ela traz limitações, né? E muitas limitações, problemas de saúde, né? Tem muita gente que adoece, gente que morre fazendo a cirurgia. A gente cortar um pedaço do nosso estômago e jogar fora, ou grampear, ou fazer várias outras técnicas ali, é um processo muito invasivo e muito agressivo.
Os médicos consideram um tratamento eficaz para a obesidade, mas a verdade é que a maioria das pessoas tem reganho de peso e desenvolvem outros vícios, né? Então tem muita gente viciada em álcool, muita gente viciada em refrigerante. Os hábitos não se tornam bons porque você fez a cirurgia. Você pode tomar a decisão de emagrecer mais com a cirurgia, passar por esse procedimento e fazer essas mudanças na sua rotina, na sua vida. Isso pode ser muito benéfico para você. Eu conheço várias pessoas que tiveram essa experiência, mas o reganho de peso, ele acaba acontecendo depois de um tempo, né? E a maioria das pessoas entra em desespero. Eu entrei em desespero, fiquei muito ansiosa e isso me deixou mais mal ainda, eu comi mais ainda e não me ajudou. Com o tempo eu comecei a perceber que o problema que eu tinha que resolver não era perder peso. O problema que eu tinha que resolver era eu me cuidar, né? Então eu cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, fazer atividade física, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu não tava conseguindo alocar tempo na minha rotina para fazer refeições saudáveis, né? Para cuidar de mim, para fazer essas atividades físicas. Eu comecei a perceber isso, né? E depois que eu já tinha engordado, né, eu tomei a decisão de colocar na minha agenda, colocar uma prioridade para eu me cuidar. Então, as refeições que eu fazia qualquer hora, de qualquer jeito, qualquer comida, eu comecei a programar as minhas refeições. As atividades físicas que eu deixava para depois, que eu voltei a fazer academia, e já foram 10 quilos, né, desde o começo desse ano. Desde o começo de 2023, eu tô muito animada, quero continuar nessa saga, mas também quero falar sobre isso, sobre o porquê que a gente não consegue emagrecer e o porquê que a gente acha que uma cirurgia, um procedimento invasivo e agressivo vai resolver isso pra gente. Então é importante a gente entender que a gente tem que se priorizar, né? É muito comum as pessoas que colocam os outros como prioridade na vida, né? A gente tem uma necessidade de aceitação muito grande. E às vezes a gente quer colocar o outro, o nosso trabalho, o nosso filho, o nosso companheiro, outras pessoas nesse lugar de prioridade. E a gente deixa a nossa alimentação, a nossa atividade física, a gente deixa pra depois, né? Porque é chato, porque a gente não quer, porque Coca-Cola é tão gostoso, né? Então, gente, a gente precisa encarar essa realidade e entender, olha, eu vou me cuidar, eu vou mudar os meus hábitos alimentares. Eu mudei todos? Não. A minha grande vitória no meu primeiro mês de projeto foi que eu parei de pedir iFood, eu parei de pedir fast food, né? Comida rápida ali, que é hipercalórica e não traz saúde nenhuma pra mim. E agora eu tô caminhando para outros desafios, outras coisas que eu preciso mudar na minha vida. Eu já reduzi bastante a ingestão de refrigerante, aumentei muito a ingestão de água, tenho tentado aumentar a quantidade de proteína nas minhas refeições. É muito difícil para mim eu não pular refeições, porque às vezes eu tô corrida, não tô com fome, não tô com vontade de comer, sei que eu vou passar mal, porque eu passo mal até hoje, por conta da cirurgia, e eu acabo pulando uma refeição. Então são várias coisas que eu tenho tratado isso com um profissional, né, com o Rafa, meu amigo e nutricionista, e tenho tentado manter uma regularidade nas atividades físicas. Então, eu tento ir sempre à academia, tenho treino sempre, tô procurando me exercitar o máximo possível, né? Então, no mínimo 3 vezes por semana, e no máximo todos os dias da semana, que também acontece. E se você gostou dessa história, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve nesse canal para acompanhar essa saga.